Aleluia. Amen. O teu amém não me reajusta. Você pode celebrar a Deus. Toi, tu peux célébrer Dieu. Celebra a Deus. Célébrer Dieu. Celebra a Deus. Celebra a Deus. Celebra a Deus. Celebra a Deus. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos. Élève tes mains. Diga comigo do Dis céu. avec moi au ciel. Solta a sua voz. Diga Élève ta comigo voix, do dis avec moi céu. au ciel. Na terra. Sur Na terra, Sobre este culto. Sur sobre ce este culte. culto, Jesus Cristo Jésus Christ é o Senhor. est le Seigneur. Assim declarei. Ainsi déclaré, Assim é. ainsi est. Ele é o mesmo. Il est le même Ontem. hier, Hoje. E aujourd'hui, eternamente. éternellement. Amém. Amém. Celebra a Deus com os Célébrez aplausos. Dieu. Aleluia. A nossa vida é mais do que um militarismo. Notre vie, c'est plus que vie de militaire, Quem militarisme. não aprender o que é o ministério com o pastor Samuel, Celui qui n'a pas vu qu'est-ce que le ministère avec Pater Samuel, correrá risco de não conhecer o que é ministério toda a vida dela. il risque de ne pas connaître qu'est-ce que le ministère de toute sa Pessoa vie. ligada a mim que não saber o que é ministério, Les gens liés à moi qui ne sauront pas qu'est-ce qu'un ministère, ele perde a oportunidade, ils perdent l'opportunité, perde a chance perdent la chance de conhecer de connaître o que é o ministério. qu'est-ce qui est le ministère. O ministério é isso que eu estou a Le fazer. ministère, c'est ce que je fais. Aleluia. Amen. O ministério é isso que eu estou a Le ministère, fazer. c'est ce que je fais. Você me entende? Je me comprends. A nossa vida é resolver problemas. Notre vie, c'est résoudre des problèmes, A nossa vida Notre é responder. c'est répondre. Você não sabe quando, Tu ne sais pas quand, como. comment. É por isso que tem que ter muito Il cuidado. faut faire très attention. Falar mal do homem de Deus. Parler mal d'un homme de Dieu. Você não tem noção Tu n'as pas da notion. dimensão do sacrifício. Dimension de E tudo sacrifice. isso, minha Et filha, tout ça, ma fille, façamos a custo zero. nous faisons ça sans rien à payer. Custo zero. À zéro que nous le faisons. A custo zero. Sans aucune chose qui coûte. Sem boa condição para Sans alimentação. une bonne condition pour Sem l'alimentation. boa condição para o sono. Sans bonne condition pour le Mas nós sommeil. devemos estar aí Nous devons être para là responder, pour répondre, para dar a solução. pour donner la solution. E quando isso Et acontece, quand ça s'arrive, nos sentimos nous nous realizados. sentons réalisés. Nos sentimos dignos de Nous nous viver. sentons dignes. Porque a nossa vida Car notre vie tem sentido a le sens com você. avec toi. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Amém. Jesus. Papai Jimmy, vem aqui. Que Deus abençoe. Abra a tua Bíblia. Ouvre ta Bible. Efésios. Éphésiens. Lababocheterias. Yes. Efésios. Éphésiens. Efésios, vamos. Éphésiens. 6. Éphésiens 6. Efésios 6. Éphésiens 6. Efésios 6. Éphésiens 6. 6. Éphésiens chapitre 6. 12. Verset Ok. 12. Obrigado. Vamos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Diga que a minha luta não é com carne. Ma A lutte minha n'est pas avec luta la não chair. com carne. A minha luta é com sangue. Ma minha lutte n'est avec le sang. Liababoshatayababas. Vamos. Mas sim contra os principados, Principados. contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, Diga comigo contra principados, contra Contra principados, dominação, contra as potestades, contra as Contra autorité, potestades, contra os príncipes contre Contra les os princes príncipes das trevas das de trevas ténèbres, deste século, deste de ce século, monde, contra hostes contre contra les esprits hostes, méchants, espirituais espirituais da maldade da maldade nos lugares dans nos les lugares lieux celestiais. célestes. Deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, príncipe, ou dom- principado, domination, potestade, autorité, príncipe das prince trevas, de ténèbres, hostes espirituais, esprit du malin, toda essa
essa denominação, toute cette dénomination, toda essa categoria, toutes ces catégories, toda essa dimensão, toute cette dimension, eles operam em um ils trono. opèrent, Eles operam por cima do trono. ils opèrent sous un trône. E se a igreja não te levar Et ce qui ne t'amène pas, à ciência de destruir os la tronos, science détruit les você trônes, não atinge essa tu dimensão. n'arrives pas à cette dimension. E você fica apenas Et tu restes na seulement dimensão de à la demônios. dimension des Mas démons. deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, demônios devem ser expulsos sim, les démons doivent expulser, mas oui, não é a nossa luta. mais n'est pas notre lutte. Aleluia! Amen. Amen. Porque o demônio é muito menor Le démon est trop para mineur gerar os pour efeitos gérer des effets que complicam meu qui percurso. compliquent ton parcours. Jesus. O trabalho dos demônios é semear maldições. Les démons, c'est travailler de se semer des malédictions. Sim, Oui, mas deixa-me lhe dizer laisse-moi le dire, que são os demônios, seul le démon, a minha vitória está celebrada. ma victoire est célébrée. Jesus. Porque os demônios Parce que le démon são espíritos, sont des esprits, mas na dimensão mais à la dimension, muito menor. et à dimension trop petite, trop mineure. Jesus. My God. Mas a Bíblia está Mais dizendo la Bible dit que a nossa luta que notre lutte não é contra n'est pas carne contre ou sangue. est de chair ou sang. Não luta com sangue. Ne luttez pas Non, contre lutte le com a sang. carne. Ne luttez pas contre la A chair. carne pode ser teu marido. La chair peut être ton A mari. carne pode ser a tua mulher. La chair peut être ta A carne femme. pode ser teu chefe que está a La complicar o teu chair peut être ton avanço. chef complique A ta carne vie. pode ser teu colega que está a te colocar La a vida a chair cara. peut être ton collègue à côté. A carne pode ser teu vizinho. La chair peut être ton voisin. A carne pode ser teu filho. La chair peut être ton fils. Mas a nossa luta Et notre lutte não é com carne, n'est pas contre nem la com chair sangue. e le sang. Então, onde uma carne se levanta, Mais là où il est quando o célèbre, sangue se levanta, quando o sangue se leva, é da nossa responsabilidade responsabilité usar o solo espiritual usar les yeux para spirituels identificar pour identifier qual é o principado, et quelle est la qual é a domination, potestade, quelle est qual é a l'autorité, hoste da quel est malidade, l'esprit du malin, qual é a hoste espiritual quelles sont les que está por spirituelles detrás dessa carne. qui sont derrière cette chair. Jesus. Yes. É por isso, nessa noite, Pendant cette nuit, por debaixo do som da minha en voz, dessous du son de ma voix, você vai ser livre tu de seras qualquer libre. trono que controla a tua causa. Le trône contrôle ta cause. Qualquer trono que controla a sua vida. N'importe quel trône contrôle Levanta ta suas vie. mãos, diga comigo, Et le Yahweh. Yahweh. A sua voz não chegou a céu, diga comigo, Yahweh. Yahweh. Nesta noite, Dans cette nuit, todo trono ocultismo, tout trône occultisme, todo trono satânica tout trône satanique que exerça domínio qui exerce le domaine sobre a minha vida, sur ma vie, a partir de hoje, à partir de estou a derrubar, je détruis, estou a derrubar, je détruis, estou a derrubar. je détruis. Bata as palmas, derruba trono Dans de le poids de promoção. détruire tous les O trônes. trono que impede que você seja Le trône promovido. qui t'empêche O que tu trono sois que vu. impede que você avance. Le trône qui O empêche trono que que tu avances. impede que você concebe. Le trône qui O trono empêche que que tu impede que você conçoives. seja Le curado. trône qui empêche qu'il soit guéri. Jesus. Arabushate. Yarosh. Ay, 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 ay. Yes, 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 yes. Todo trono caia, todo trono caia, todo trono caia. Todo trono satânico. Todo trono satânico. O trono da infertilidade. O trono da morte. O trono da morte. O trono da enfermidade. O trono da estagnação. O trono de bloqueio. O trono da maldição. Yes. Marabashakata. Likobobobobobosate. Derruba todo o trono, derruba todo o trono. Rasutekemenerebo shacharabae. Todo o trono satânico. Todo o trono da feitiçaria. Todo o trono da enfermidade. Todo o trono da morte. Todo o trono da transferência de maldição. Em nome de Jesus. Raboshate. Cai agora. Caia, 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 caia. Derruba. Derruba. Rachata cabaia. Licobabababababaxate. Todo trono que te coloca em círculo vicioso. Rachute aqui a rabochata. Cai agora. Cai agora. Cai agora.
Jajajajaja. Rachata. Lika bababa. Rebre sete. La rusakate. La kamantoria. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Rakopo shataka bababa. Caia em nome de Jesus. Caia em nome de Jesus. Estamos a derrubar todo o trono. Estamos a derrubar todo o trono satânico. Rakopo shata. Likopo shate. La rusakateya. Iarabaye. Marashata rabashate. Itaria labrason diriamonta. Leka satea. La rumanelia mako shakate. In the name of Jesus. É o nome puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Em nome de Jesus. Cai. Shakababa. Rakakata. Likopopobos. Lerebebebos. Shata. Iarusa. Maliara kusakataya. Lekamantaria. Irabaye. Dalialabo. Shate. Erakababasuta. Irarababosete. Alia. Nerebo. Shakate. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Toda maquinação satânica. Todo trono erguido. Todo trono erguido. Para dominar a família. Para escravizar a família. Todo trono erguido. Para escravizar e empobrecer a família. Para escravizar ou empobrecer nossas vidas. Agora nos levantamos depois da autoridade de Cristo. Pela aliança do nosso Pai, reverendo apóstolo Belmumba. Agora, nesta noite. Shakatekete. Likopopopo shata. Rekeketeke shate. Laria la brusakabaya. Jesus. 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 Caia, caia, caia. Caia, caia, caia. Caia, caia com toda a sua maquinação. Caia com toda a sua maldição. Caia em nome de Jesus Cristo. Caia em nome de Jesus. Caia em nome de Jesus. Caia em nome de Jesus. Caia, caia, caia. Caia e seja consumido. Caia e seja consumido pelo fogo de Deus. Pelo fogo de Deus. Em nome de Jesus. Caia com toda a sua enfermidade. Caia com a sua morte. Caia com a tua estagnação. Caia com sua limitação. Caia em nome de Jesus. Com sua esterilidade. Caia em nome de Jesus com sua pobreza. Caia. 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 Em nome de Jesus. Toma sua assento. Prends ta chaise. Nesta noite, Cette nuit, todo trono. tout trône. Liababosete. Yes. Durante o tempo que eu estarei orando, o pastor Salomão vem. Vai ao lado, vai aqui nessa fila. Vai aqui nessa fila. Vai andando, vai andando, vai andando. Hora de dizer para. Vai. Vai. Para aí. Ora a favor da filha. Coloca a mão sobre ela. Repreende o trono da morte, que a morte tem que cair. A filha, onde você paraste? Ora a favor dela. Sim. Põe as mãos sobre ela. Começa a repreender. Filha, começa a invocar o sangue de Jesus sobre a tua alma. Há um espírito de morte que quer levar a sua vida. Há um espírito de morte que quer levar a sua vida. Agora o meu profeta é assim, nem sempre preciso não sei o que. Há um espírito de morte que quer levar a sua vida. Que o trono da morte cai. Que le trône de la mort Que o tombe. trono, diga comigo, o trono da morte cai. Le trône de la mort tombe. O trono da pobreza seja fragilizado. Le trône de pauvreté soit fragilisé. O trono da détruit. estagnação seja fragilizado. Le trône de stagnation soit neutralisé. O trono das maldições seja fragilizado. Le trône de malédiction soit fragilisé. Olha para mim. Regarde-moi. Filhos e filhas, Fils et filles, a vida espiritual la vie spirituelle é uma vida est une vie, imposta a todos. est une vie qui impose à tous. Vocês conseguem me ouvir? Amen.
A vida, La vie, ela é espiritual elle est spirituelle. e é imposta a toda. Elle est imposée à tous. Porque nós somos Parce que nous sommes espíritos. esprits. Definir a vida Définir la vie só no conceito da dans carne, le concept de la chair só seulement. no conceito do corpo, Dans le concept du corps é seulement. minimizar C'est minimiser e et reduzir réduire a matéria da vida. la matière de la vie. A vida é espiritual. La vie est E spirituelle. as lutas delas Les luttes não são ne primeiramente sont pas premièrement da ordem de física. l'ordre physique. As lutas delas, Les luttes de vie, elas são elles sont meramente purement das ordens espirituais. des ordres Quando spirituels. você saber Et quand tu sauras se posicionar, te positionner, você toi, entra na batalha tu entres dans la e bataille verás teu problema et resolvido. tu veux ton problème résolu. A Bíblia La diz Bible dit que a nossa luta que notre lutte não é com sangue, n'est pas contre n'est le contre sang carne, ni la chair, mas é contra o mais principal, contre les autorités, potestade, les dominations, hoste da maldade, l'esprit du que malin habita nas regiões qui celestiais. habite aux régions célestes. A Bíblia La Bible, nos situa. il nous E situe. quem deve te pregar isso? Qui doit te prêcher Não ça? pode ser pastor Pas carnal, un pasteur charnel, não pode ser pastor, apóstolo un carnal, apôtre não charnel, pode ser apóstolo natural, un não apôtre pode ser naturel, profeta natural. não pode ser profeta É por naturel. isso, Tout, todos eles, Tudo. ninguém nos revela personne nous a révèle essência da l'essence, nossa batalha. la profondeur de Mas notre bataille. Paulo, Mais Paul, como era alguém extremamente comme c'est quelqu'un extrêmement espiritual, spirituel, Paulo era mais espiritual Paul était plus spirituel. do que físico. do que físico. Paulo conseguiu identificar Paul arrivait à as identifier dimensões que existem les dimensions qui e que existent influenciam a terra. et qui influencent la terre. Jesus. Olha para mim, Regarde-moi. meu filho Abraão. Mon Os fils Abraham, demônios les démons, seguem a influência. ils suivent l'influence. Os demônios Les démons são influenciados. sont influencés. Influenciados pela tua Par desobediência, ta désobéissance, influenciado pelo teu pecado, influencés par ton péché, influenciado pela sua influencés atitude, par ton attitude, influenciado pelas tuas decisões. influencés par tes décisions. Mas Mais os principados, les os autorités, potestades, les os hostes dominations, da maldade, l'esprit du eles malin, não são ils influenciados. ne sont pas influencés. Eles é que geram a C'est influência. elles qui gèrent Eles é que l'influence. influenciam. C'est eux qui influencent. Tem que ter muito cuidado. Il faut faire très attention. Quando o teu pastor não conhece Quand ton patron ne connaît pas as batalhas espirituais. les batailles spirituelles, O que nós falamos ce que nous parlons é muito menos. est très peu. Posso ir além? Tu peux aller au-delà, Amen. Posso falar algo além? même une chose au-delà. Amen. Deixa-me te dizer. Laisse-moi te dire. Isso está declarado na lei Ça, de c'est Deus. déclaré à la loi de Dieu. Está declarado na lei de Et Deus. déclaré dans la loi de Dieu. Que os Que demônios, les démons, em nome de au Jesus, nom de Jésus, eles são desalojados. ils sortent. Em nome de Jesus, Au nom de Jésus, eles são desconectados. ils sont déconnectés. Em nome de Au Jesus, nom de Jésus, só você pronunciar o nome de si tu prononces Jesus. le nom de Jésus, Não importa n'importe même pas. se nasceste em Cristo Si hoje, tu es en Christ se você aujourd'hui, foste batizado tu as ontem, été baptisé se você hier, ainda não foste batizado, pas encore été mas baptisé, todavia que você mais acredita toi, em que Jesus, tu crois en se Jésus, você pronunciar o nome de si tu Jesus, prononces le nom de não é Jésus, matéria do pas pastorado, matière du não é pastorat, matéria apostólica, Não matéria apostólica, não é matéria dos não profetas, matéria de mas é profetas, matéria dos filhos. mais c'est matière des A fils. todos quantos que À receberam, tous ceux qui l'ont reçu, deu-lhes Deus poder le de pouvoir ser feito de devenir filhos de Deus. enfant de Dieu. Quando você se torna filho, Quand tu deviens enfant de você Dieu, você tem dever, et tu as le você devoir, tem direito, tu as le droit, então você tem a prerrogativa tu as la de prérogative olhar para demônio de regarder un e démon dizer em nome de et dire au Jesus, nom de Jésus, estou te je ordenando, t'ordonne, sai. sors. E demônio, Et le démon, ele se submete. il se soumet. Antes de você pronunciar, Avant que tu prononces, só quando você começar, dès quand tu commences, se aqui é demônio, s'il y a un démon ici, logo dizer, dès que je vais dire, em nome de Jesus, au nom de antes de Jésus, eu terminar avant que Jesus, je finisse Jésus, ele tem a noção do Il a la conceito do noção, som da minha voz. et il sent le son de ma voix, Ela abandona, et il abandonne. porque está escrito, Parce qu'il est écrit, estes sinais les signes seguirão suivront aos que creem à ceux qui croient. em meu nome. En mon nom, Em meu nome, en mon nom, expulsarão, ils chasseront, expulsarão ils demônios chasseront les démons, e falarão novas ils línguas. parleront de nouvelles langues. Então deixa-me lhe Et dizer, laisse-moi te dire, os espíritos, les esprits, os que operam nos tronos, ceux qui opèrent dans les dons, potestades, dans les principal, dominations, les autorités, essas entidades, et de ces é entités, preciso uma outra dimensão. il faut une autre dimension. Jesus. É preciso Il faut a revelação crística. la révélation christique. Eu vou lhe explicar Je hoje. vais expliquer aujourd'hui. Oh, Yes. está voltando ao que eu estou a dizer. Attends ce que je dis. Todas essas entidades, Toutes ces entités, eles operam nos tronos. ils opèrent dans des trônes. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, Amen. dis Amen. Diga comigo trono. Dis avec ma Trône. trône. Diga comigo trono. Dis avec ma trône. Trono. Diga comigo trono. Dis avec ma Trône. trône. Diga comigo trono. Trône. Está todo
problema que você vive, Tout problème que tu que é vis persistente, et qui persiste, saiba que sachez não é um demônio. qu'il n'est pas un Tem démon. trono que está Il y controlado. a un trône qui contrôle. Qual é o problema da sua Quel est vida le problème de ta vie que persiste? et qui persiste? É por isso, Tu não culpa os pastores. ne culpabilisez pas les Discerne pasteurs. bem. Ils discernaient bien. Porque não se destrói um trono On ne détruit pas un trône como se expulsa um demônio. comme on chasse un démon. Não. Non. Sabe o que você fizeste? O trono seja cai. O trono, Le trône, antes de cair, avant qu'il tombe, primeiro é fragilizado. d'abord fragilisé. Antes de cair, Avant qu'il primeiro tem que chute, derrubar quem é sentado, quem se assenta lá. il faut d'abord toucher qui s'assoit là-bas. É por isso, esse tempinho que você engajou, C'est peut-être que tu as você engagé, fragilizou. tu as fragilisé. Você reduziu a força. Tu as réalisé la Você force. tirou estabilidade. Tu as créé Você anulou a estabilidade. Tu as enlevé la Você stabilité. anulou a Tu as potência. annulé la Porque puissance. todo trono Tout trône tem a potência. a une puissance. E a potência Et la puissance, é que lhe torna resistente. c'est qui les rend résistants. Jesus. É por isso. Tout, Jesus. Nosso Deus também. notre Dieu aussi. Tudo. Olha para mim. Regarde-moi. Liababoshata. Quer uma Bíblia física? Quem tem Bíblia física? Traz a tua Bíblia física. Biblia. Uma Bíblia física. Liababoshete. Olha para mim. Regarde-moi. Como é que essas palavras que estão aqui Comment ces paroles sont ici? conseguem mudar o comportamento de alguém? Arrive à changer le comportement de quelqu'un. Você ouve essa palavra, Tu écoutes ces paroles, você bebia, et tu la joues, deixa de beber. tu laisses de boire, Você fumava, Tu deixa de fumais, fumar. tu laisses de fumer. Você adulterava, Tu adultérais, deixa de tu laisses adulterar. adultérer. Você era morto o espírito Tu étais e mort você tem a d'esprit vida. et tu as Como la é vie. que uma palavra escrita numa página Comment de il peut preto e écrire branco à une tem page- poder de mudar o seu ser? a le pouvoir de changer ton être. Porque essa palavra, Cette parole, se tem poder, si a le se pouvoir, muda, et se se change, transforma, se transforme, porque há um trono que c'est parce sustenta. qu'il y a un trône que le supporte. Jesus. Yes, sir. Como é que esse livro Comment ce livre, torna o mundo cristão? il rend un monde O chrétien. mundo é mais cristão do que muçulmano. Le monde est plus chrétien que musulman. Jesus. My God. Lababocheterias. Yes. Sabe por quê? C'est pourquoi, Independentemente indépendamment, quem está a usar isso, qui utilise ça, não importa qual é o ne propósito voit quel est dele, son propos, mas ele vai atingir. mais il va atteindre. É por isso, D'où, não é portugueses, n'est pas le portugais, mas o português sabia. mais le portugais savait. Para eu vencer um trono, Pour je peux vaincre un trône, eu tenho que me apoiar a um je trono. dois m'appuyer à un trône. Jesus. Então, quando eles vieram em África Quand ils vont venir para en Afrique, derrubar nossos pour tronos, détruire nos trônes, o reino do Congo, le royaume Congo, o trono do Bantu, le trône Bantou, eles usam palavra. ils utilisent la Não parole. importa se é um Ne político, pas si c'est un politicien, não importa se é um científico, donc c'est un mas scientifique, desde que ele usa a palavra, mais dès qu'il utilise la parole, já não é ele. n'est plus Mas lui. o trono Mais c'est le trône começa a entrar em ação. commence à entrer en O action. trono Le trône começa a entrar em ação. Commence à E entrer en onde action. ela é liberada, Là où il est libéré, o trono le trône exerce poder. exerce le pouvoir. Yes, sir. Então, um missionário português veio, Mais un portugais venu, un missionnaire portugais, começou a usar a Bíblia commençait à utiliser la Bible de uma maneira equivocada, d'une façon équivoquée, mas convenceu o trono do mais il Congo. avait convaincu un trône aujourd'hui. Convenceu o reino Bantu. Il avait convaincu le royaume Bantou. Porque não é ele, Ce n'était pas lui, mas ele luta de trono contra mais c'est trono. lutte de trône contre trône. E o trono dos Et le ancestrais trône des ancêtres e o trono da et Bíblia, le trône de la Bible, esse trono é melhor. ce trône est majeur. Et maior. Est majeur, Porque est a sua meilleur. ordem Parce son ordre é mais antiga est plus ancienne do que a ordem dos que ancestrais. l'ordre des ancêtres. A sua ordem, Son ordre, olha para mim, regarde-moi, toda a espiritualidade toute spiritualité funciona à base do sacerdócio. fonctionne à base du A sacerdoce. feitiçaria La sorcellerie funciona à base do fonctionne au sacerdócio. sacerdoce. Budismo Bouddhisme funciona à base do fonctionne au sacerdócio. sacerdoce. Ok, todo ismo Et tout hindouisme funciona fonctionne à base do à la sacerdócio. base du E a sacerdoce. Bíblia Et la Bible funciona fonctionne à base à la base do sacerdócio. du sacerdoce. E deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, de todos os sacerdócios, de tous les de sacerdoces todas as ordens, et tous les ordres, este trono ce trône, é a ordem c'est l'ordre mais velha. le plus É ancien. a ordem C'est l'ordre mais antiga. le plus ancien. É por isso, Nous somos sacerdotes, Nous sommes sacerdotes. não é segundo ordens ancestrais, Pas selon les ancêtres. mas segundo ordem Mais Melquisedeque. selon l'ordre de Yes, Melchizedek. Celebre o nome de Jesus. Jesus. Diga comigo, trono.
n'y avait pas de trône. Eu vou te explicar como é que o trono funciona. Je vais t'expliquer qu'est-ce que le trône physique. My God. Mesmo na parte de Deus. Même de la part de Dieu. Por que a Bíblia diz? Pourquoi la Bible dit? A minha palavra Ma parole não passará. ne passera pas. Porque Deus Parce que Dieu tem trono. a un trône. Que é chamado em En hébreu, Ofani. Ophani. Diga comigo, Ofani. Diga-moi Ophani. Ophani. Mais uma vez, Ofani. Ophani. Ofani Ophani não é um anjo. n'est pas un ange. Ofani Ophani não é querubim. n'a pas un chérubin. Ophani Ophani não é arcanjo. n'est pas un archange. Ofani Ophani não é serafim. n'est pas un séraphin. Ofani Ophani são seres espirituais sont des êtres que têm spirituels uma missão qui ont específica. une mission spécifique. Tudo que Deus fala, Quand que Dieu parle, eles pegam aquilo, il prend eles cela, velam naquilo, il veille sur para que essa cela palavra não falhe. pour que la parole ne faille pas. Para que essa palavra não Pour que falhe. les paroles ne faillent pas. Para que essa palavra não Pour que les falhe. paroles ne faillent pas. Para que essa palavra não Pour que les paroles falhe. ne faillent pas. É por isso, deixa-me te Alors, dizer, laisse-moi te dire, uma das vozes l'une des voix para derrubar o trono pour détruire le trône, é a voz profética. c'est la voix prophétique. Jesus. Yes. Você me entende? Tu me comprends? My God. Não silencie a voz profética na sua vida. Ne se laissez pas la voix prophétique dans ta vie. Amen. E você, quando um profeta vem, Quand un prophète vient, olha para ti, regarde à toi, estou te ver isso. je vois ça, Não ça. é ele. C'est pas lui. Ele tirou do trono. C'est le trône. Revelou a ti. Qui avait Quando révélé. vem do trono, Et qui vient du trône, haverá extensão il y aura dos l'extension Ofani. des Ophani, des Vão velar Ophani. naquela palavra. Ils vont veiller sur cette Para parole. que ao tempo determinado, Au temps déterminé, que Deus seja o Senhor. que Dieu soit le Que Seigneur. Deus seja Deus. Que Deus soit Que Dieu. Deus seja Que glorificado. Dieu soit Porque se essa glorifié. palavra Parce que falhar, cette parole faillit, Deus deixará de ser Dieu laissera íntegro. d'être intègre. Os Ofani, Les Ophani, eles velam ils veillent. pela integridade de Deus. pour les entités de Dieu. Yes, sir. Jesus. My God. Vou dar cenário. Il y avait des scénarios. Lababoshata. Yes. Você fica lá. Yes. Ele é Deus. Il est Dieu. E Deus está no trono. Et Dieu est sur son trône. Eu sou a extensão de Deus. Je suis l'extension de Dieu. Porque tiro a minha força. Je prends ma force Nel. en lui. Sou enviado de Deus. Je suis l'envoyé de Amen. Dieu. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Sou enviado de Je Deus. suis l'envoyé de Dieu. Quem me ouve, diga Qui amém. m'écoute, dit Amen. 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 Quem ligado a Cecília aqui? Ligado a Cecília. Ok. Já que eu profetizar, mas não vou profetizar por causa do tempo. Você me entende? Tu me comprends? Vem. Vem ficar aqui. Jesus. Abana as suas mãos. Remets tes mains. Yes. Senta. Quem é Cecília? Qui est Cécilia? Ok. Onde ele está? Na tua casa? Ok. Você percebe? Tu t'aperçois? Vem profeta. Viens prophète. Vem man of God. Viens un homme de Vem a Dieu. voz de Deus. Viens la voix de Dieu. Vem a extensão da À autoridade. l'extension de l'autorité. Extensão do trono. L'extension du trône. Quando essa extensão do trono Quand vem, l'extension du trône descend, fala sobre a Cecília. il part sur lui. A Cecília não morrerá. Cécile ne mourra A pas. Cecília não será passado Il ne feitiçaria va pas nela. passer sur la Porque sorcellerie. esse é o maior problema. Ça, c'est le grand problème. Tá, o que acontece? Mais qu'est-ce qui arrive? Quando a palavra profética Quand la parole prophétique sai, sort automaticamente. automatiquement, Vem. Ficam lá duas pessoas lá. Mas vai você também que está com gravata, vai lá. Ficam aqui. Ficam aí. Ficam aí vocês. Ficam lá. Olha aqui no altar. Pastor, me desce, olha no altar. Rápido, estou a elucidar o povo. Tá, Deus está aqui no seu Dieu majestade. est dans sa majesté. Deus disse assim: J'ai dit ceci. este ano Cette année, é ano de Ezer. c'est l'année de Ézère. É ano C'est l'année de eu ajudar o povo. que je puisse aider le peuple. Deus libera essa Je palavra. libère cette parole. Os Ofani, Les Ophani, eles têm a missão ils ont la mission. pegar a palavra que Deus Prendre la falou no parole qu'il trono. avait parlé le Eles trône, começam a velar ils commencent à veiller. que essa palavra se cumpra, Cette parole s'accomplisse. que essa palavra se Cette parole se realize, réalise. que essa palavra não Cette falhe. parole ne faillit pas. É por isso que Deus C'est ça que disse: Dieu dit, a minha ma palavra parole não voltará ne vazia. rentrera pas vide. É por isso que Deus disse: C'est ça que Dieu dit, passa os céus à terra, passe le ciel et la terre. mas a minha Mais ma palavra parole não passará. ne passera Porque point. Deus sabe Parce que Dieu que Ele sait tem entidade, qu'il a les entités. que a missão dele Et leur mission não é lhe adorar, n'est pas d'adorer. a missão dele Leur mission não é lhe celebrar, n'est pas de célébrer, mas a missão mais dele leur mission é velar c'est veiller para que a palavra que Deus que la põe
pronunciou que tu avais se prononcée realiza. se réalise. É por isso que Deus diz: Donc Dieu dit, eu velo je veille a minha ma palavra parole para o cumprir. pour que ça accomplisse. Yes, sir. Jesus. Deixa-me te dizer, Laisse-moi te dire, tudo que Deus falou nesse, ce que Dieu nesse parlait altar, dans cet hôtel, a teu respeito, à ton respect, vai se cumprir. va s'accomplir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Jesus. My God. Não me importa Ah, ne m'importe même pas. a descendência que você nasceu. La descendance que tu es Não me venu. importa Je m'en fous. a origem da sua nascença. L'origine de ta naissance. Se teu pai foi Si feiticeiro, ton père était se sorcier, tua mãe é feiticeira, Se tua mãe é se sorcière, toda a sua família é feiticeira, tua família é mas sorcière, deixa-me te dizer, Yes, sir. a ordem de Deus l'ordre Yes, de sir. Dieu é maior est do majeur. que a ordem dos L'ordre ancestrais. des ancêtres. Tudo que Deus falou Tout ce aqui qu'il a parlé ici vai se realizar. va se réaliser. Yes, sir. Yes. Jesus. My God. Yaloloshata. Yes. My God. Tudo que Deus fala aqui Tout que Dieu parle ici vai se realizar. va se réaliser. Sabe por quê? C'est pourquoi? Porque Deus tem os Parce que orfaninhos Dieu, il y a les que orphanines são chamados qui tronos. sont appelés les A trônes. missão deles Leur mission, é sustentar, c'est supporter, é velar. c'est My God. veiller. My God. Jesus. Daí o sacerdote, Non, moi, ça c'est quando eu entro na sacrificateur. espiritualidade, Quand j'entends la spiritualité, eu percebo. je m'aperçois, Deus vai te abençoar. Dieu va te bénir. Estou vendo Deus a te Je abençoar. vois Dieu te Yes, bénir. sir. Estou a profetizar. Je Que prophétise. você seja abençoado. Tu es Yes, sir. Que tu es você seja béni. próspero. Tu sois Que você prospère. seja rico. Yes, sois sir. Que riche. você tenha saúde. Tu aies la Que você santé. tenha paz. Yes, sir. Que você avança. Et qui avance. My God. Celebra. Jesus. Yes, sir. Alguém está a tomar posse dessas palavras? Amen. Estou a profetizar sobre a sua Je vida. prophétise sur ta Jesus. vie. Estou a decretar sobre a sua Je vida. décrète sur ta vie. Estou a ordenar sobre a sua vida. J'espère Que sur ta você vie. avança. Ah, que tu Que avances. você prospera. Que tu prospères. Que você conquista. Que tu Que conquêtes. você vive. Que tu Que vives. você conceba. Que tu Que consommes. você gera. Que tu Que fais. você vive. Que tu Que vives. você avança. Que tu Que avances. você prospera. Tu prospères. En nome de Jésus. Jesus. Yes, sir. My God, my God, my God. Yes, Ah, yes. dona. Yes. Yayo. 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 Ah, dona. Yayo. Yayo. Olha para mim. É por isso na sua vida Ça que dans ta vie, tem que existir alguém que te declara boas c'est quelqu'un palavras. qui te déclare A des bonnes Bíblia paroles. diz: La Bible dit, todas as boas palavras que Deus declarou sobre Israel, toutes les bonnes paroles que Dieu dit sur todos Israël, eles foram nele. toutes Amém. ont été amen. My God. Rakush. Estou a declarar e decretar. Je déclare, Yes, je sir. décrète, Na qualidade do sacerdote, en qualité de nascido sacrificateur, de novo em Cristo Jesus, né de Yes, nouveau en sir. filho de Jésus-Christ, Alfa Local, fils de Alpha segundo a Lucas, ordem de Melquisedeque, selon l'ordre de Yes, sir. que Melchizedek, tu não morrerás que tu ne mourras pas antes do seu tempo. avant ton Tu temps. não morrerás Tu ne mourras antes do pas seu tempo. avant ton temps. Tu não viverás nessa terra Ah, tu ne na vas pas condição rester da pobreza. à la condition de Estou a te pauvreté. condenar a Je vencer. te condamne à vaincre. Estou a te condenar a prosperar. Je te condamne à Estou a te prospérer. condenar a avançar. Je te condamne à Tu avancer. entrarás no hospital e sairás. Tu es dans le plan de Tu sortir. entrarás no bloco e sairás. Tu es dans la gueule de Tu sortir. entrarás na cidade e sairás. Tu es dans la ville de Estou a sortir. decretar e declarar. Je décrète Onde tu la colocar a planta dos seus pés, que Deus te dê as riquezas, que Deus te dê a elevação, que Deus te dê o grande nome, que Deus te exalta, que Deus te enriqueça, que Deus te faz avançar. Et Dieu te fait avancer. Jesus. My God. Yes, sir. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. Ele é Deus, é por isso que Ana diz. Ça que Anne dit. Ele é que enriquece, Celui qui enrichisse. ele é que empobrece, Celui qui empauvrisse. ele é que exalta, Celui qui exalte. ele é que abaixa. Et celui qui bat, qui abat. É por isso, D'où
Não importa, Et n'importe même pas. eu vi em nome do Senhor. Je suis venu au nom du Se eu Seigneur. vi em nome do Senhor, Je suis venu au nom du Seigneur. tudo que eu declarei, Tout que je vais déclarer, que j'ai vem a déclaré, extensão. va venir A extensão l'extension. dos orfaninhos. L'extension des orphanilles. Eles pegam essa palavra. Ils prennent cette parole. Ficam aqui. Restez ici. Outro fica aí. L'autre reste là-bas. Você vem. Outro vai lá. Jesus. Olha o cenário. Regarde le scénario. Levanta. Lève-toi. Vai andando. Marchez. Você vai lhe seguindo. Tu le suives. Levanta as suas, por favor. Devagar. Vai andando. Você vai lhe seguindo. Levanta a mão. Vai andando. Vai à frente. Marche. Marche. Você fica à frente. Você vai lhe seguindo devagar. Tu suivais Olha para doucement. mim. Regarde-moi. Eles estão andando. Il marche. Os orfaninhos Les orphanilles, estão a seguir. ils suivent. Não é você, N'est pas toi. mas estão a seguir. Mais ils suivent. A palavra que tem que se realizar em La você. parole doit se réaliser en A toi. palavra que tem que se realizar em você. La A parole palavra doit que se- tem que se realizar em você. La parole doit se réaliser A en palavra toi. que tem que se realizar em você. Yes, parole doit se sir. A palavra que tem que se realizar em você. Yes, La parole doit se A palavra que tem que se realizar em você. La parole doit se A palavra que tem que se realizar em você. La parole A doit se palavra que réaliser tem en que se toi. realizar em você. La parole doit se réaliser en Diga toi. comigo, vai se cumprir. Ça va Vai se s'accomplir. cumprir. Porque tem os seres espirituais Parce que j'ai des êtres spirituels. que estão a trabalhar. Yes, sir. É por isso, olha para mim. Bata. Regarde-moi. Não importa Je m'en fous. a velhice de Abraão. La vieillesse d'Abraham. Ela vai ser pai. Il sera Jesus. père. Não é por causa dela. n'est pas à cause de lui. Porque Deus não consegue se Pas mentir Dieu a si ne peut mesmo. à mentir à Deus soi-même. não consegue ser fora da Dieu ne peut integridade. être hors de Deus l'intégrité. é íntegro. Dieu, il est A intègre. palavra declarada vai La parole de acontecer. Dieu va s'accomplir. Não é matéria de En idade. matière de l'âge, Mas se a palavra está la declarada, parole déclarée, Yes, a palavra saiu no la parole lar. est finie de A l'Olympe. palavra é sustentada La por parole orfania. est par les Em orphelins. qualquer momento vai se À qualquer cumprir. moment va s'accomplir. Não me importa Ah, je m'en a fous. maldição que pesa sobre La ele. côte Yes, qui sir. pèse sur Não me lui. importa Je m'en Jesus. fous. a feitiçaria que pesa La sobre ele. sorcellerie qui Yes, pèse sir. sur lui. A palavra vem de uma La voix est ordem venue d'une ordre maior, majeure, mais antiga plus ancienne que a ordem que ancestral. l'ordre des ancêtres. Yes, sir. My God. Celebra mais forte em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Amen. Amen. Não, não, não. Jamais. Passará a palavra de Deus jamais Sara, não, não, Não. não, 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 jamais. Faz assim. Passará. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Palavra de Deus jamais passará. Não, não. Não, 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 jamais passará. Oh, a palavra. Palavra de Deus jamais passará. Non, 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 jamais ne passer. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. passera. Oh, La parole de Dieu jamais ne passera. si tu es malin, Oh, c'est toi qui passeras. yes. Venez à Jésus, il vous donne la vie. Non, 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 jamais ne passera. passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu és feiticeiro, a feitiça vai passar. My God. As declarações jamais vai passar. Não, não, jamais passar. Jamais passará. Palavra de Deus jamais Olha para mim. passará.
Eu vim para trazer uma palavra que jamais passará. Je vis Yes, pour sir. une parole que Eu jamais vim para passera. entornar em Je você vis pour rendre en Jesus. toi uma palavra que jamais passará. une parole Yes, qui ne sir. E passera essa jamais. palavra está se estabelecer Parole hoje qui Yes, s'établit sir. aujourd'hui como armadura sobre a sua vida. comme les armes Como sur ta vie, armadura sobre a sua causa. Yes, comme les sir. armes Como sur ta armadura cause, sobre a sua vida. Yes, comme les sir. armes Como sur ta armadura vie, sobre a tua causa. les armes sur Diga ta comigo, cause, armadura. les armes. Yes, Yes, sir. Jesus. É por isso que Paulo diz: Et Paul dit, revestivos das armaduras revêtez-vous des armes e da força do seu ser. et de la force de sa puissance. My Eu God. não sabia o que pregar, mas estou aqui me reajustando. Pas prêcher, je me réajuste. Revestivos das armaduras Revêtez-vous de tous les e armes da força do seu poder. et de la force de sa puissance. Para que possa permanecer firme. La- As armaduras te vestem. Les armements Essa t'habillent. palavra está te vestir Cette hoje. parole Yes. t'habille Sabe aujourd'hui. por quê? C'est Diga pourquoi? comigo, por quê, pastor? Pourquoi, Pourquoi, pasteur? Porque a força da palavra Par la force de la parole, é se tornar carne. c'est Yes, sir. le rendre Porque no chair. princípio era o verbo. Au commencement était le O verbe. verbo estava com Et la Deus. parole était avec O Dieu. verbo se fez Deus. La parole s'est faite E o Dieu. verbo se tornou La carne. parole est devenue chair. Deus não sabe ser Il carne. ne peut pas Qual devenir é chair. esse carne que vai, o verbo onde vai se encarnar? Quelle est la chair Esse où le carne verbe é va você. s'enchaîner? La chair, Yes, c'est sir. Ou a toi. palavra precisa se tornar La parole doit carne. se devenir chair. E essa palavra que está se tornar La carne com parole qui devient você chair. está a quebrar as leis da feitiçaria. Brise Yes, la sir. sorcellerie. Está a quebrar as leis da estagnação. Yes, loi de sir. Está stagnation. destruir todo o trono que te controla. C'est lui le don qui te contrôle. Olha para mim. My Regarde-moi. God. Mais ou menos assim. Plus ou moins comme ça. Jesus. O trono das trevas, Le trône de ténèbres, hein, ele trabalha il travaille na dimensão dans la dimension de controlar, de contrôler, de aprisionar, d'emprisonner de apagar. et d'effacer. Tá, esse trono Dans ce trône, apagou Zacarias. avait effacé Zacharie. Zacarias pode viver, Zacharie peut vivre, mas ninguém pode saber dela. mais personne ne peut Ninguém savoir pode de ouvir lui. falar dela. Personne ne peut écouter parler de lui. Apagou o nome dela. Et il avait effacé son O nom. trono, Le como trône, Zacarias não pode ficar sem comme Zacharie ne nome. peut pas rester sans les O noms. trono do ocultismo Le trône occultisme pegou o problema, avait le problème. estabeleceu como a identidade Avait dela. établi comme son A identité. mulher de fluxo de sangue. La femme de perte de sang. A mulher de fluxo de sangue. La femme de perte de sang. A mulher encurvada. La femme courbée. Jesus. My God. Já ninguém sabe meu nome. Personne ne connaît plus le Porque nom. o trono ocultismo Le trône tem occultisme propósito était à un de propos apagar os nomes, d'effacer les noms, de apagar a identidade, d'effacer de l'identité, apagar o seu nome. d'effacer E como é que son eles nom. apagam teu Comment nome? il efface ton nom? Apaga as suas Il obras, efface tes œuvres. apaga o glamour, Il efface les a glamours, glória, la a gloire, Shekinah, la Shekinah, em tudo que você dans faz. tout ce que tu fais. É tudo sololó, Il avait soufflé. sololó. Il était venu froid. Jesus. My God. Mas deixa-me te dizer, Mais laisse-moi le dire. o problema é a ordem. Le problème, c'est l'ordre. Yes. O problema é a ordem. Le problème, c'est l'ordre. Yes. Aqui estão os orfaninhos, Voici les orphanins. estão a seguir a ordem. Ils suivent l'ordre. Vier o que vier, Et fais Você ce qui vai ce qui casar. provient. Tu vas Yes, te sir. marier. vier o que vier, Viens, você viens vai de ce ser que- mãe. Ah, tu Yes, seras sir. Vier mère. o que vier, Viens ce qui você vai vient. tocar riqueza. Qui va alors de Vier o que richesse. vier, Yes, sir. você irá na velhice, na tua velhice. Tu vas aller à la Yes, vieillesse, sir. à la Vier o que vieillesse. vier, Viens ce qui você vai vient, tu prosperar. prospères. Tu vas Yes, prospérer. My Yes. God. Yes. Oh, Jesus. A ordem. Yes. My God. Ok? Apagamos identidade. Il n'a pas effacé Já não l'identité. tem nome. Il n'a plus le nom. O problema dele agora é o Le nome. problème seulement, c'est le nom. A mulher de fluxo de sangue. La femme de perte de sang. Mas essa mulher Mais cette femme, precisa il avait besoin que a palavra se cumpra. que la parole s'accomplisse. A Bíblia diz: La Bible dit, ninguém verá o Senhor. personne ne verra le Seigneur. A expressão ver L'expression est venue em grego en grec, hein, expressa mesmo o sentido de et conhecer. puis le même sens de connaître. Ninguém verá o Senhor Personne verra le Seigneur e morrerá. et il mourra. Ninguém ouvirá o Senhor Personne écoutera le e Seigneur morrerá. et il mourra. É por isso que quando tu ouvir o Senhor, C'est quand tu écoutes le Seigneur.
converte teu coração, Quand tu convertis ton porque cœur, ninguém verá Deus. et personne ne verra Dieu. E a palavra que escreve ver La parole que quelqu'un voit tem mesmo sentido a le même conhecer. sens. Então ninguém conhece o Senhor, Personne ne connaît le Seigneur. vai morrer no problema dele. Va mourir dans son problème. Ela é a mulher de fluxo de sangue. Était femme de perte de sang. O nome já foi apagado. Les noms étaient effacés. A maldição tornou a sua La malédiction identidade. est devenue Qual é a héréditaire. maldição que se torna a sua identidade? Quelle malédiction qui rend ton identité? Essa maldição não vai te matar. Cette malédiction ne va pas te tuer. Essa maldição não vai te enterrar. Cette malédiction Yes, ne va pas sir. Porque t'enterrer. você está a ouvir o Senhor. Parce que Yes. tu écoutes le Quer Seigneur. ouvir a voz do Senhor Celui qui écoutera la voix du Seigneur não morrerá. ne mourra Yes, pas. Quem ver o Senhor Et celui qui fera le Seigneur não morrerá. ne mourra Yes, sir. pas. Olha para mim. Regarde-moi. Olha para mim. Regarde-moi. Liababosha. Yes, papa. Oh God. Jesus. Quando Moisés está a dizer, Quand Moïse dit, ninguém verá Deus personne ne verra Dieu e viverá. et vivra, Não está a falar viverá em sentido de vida. ne pas le voir dans le sens de vie. Porque muitos de nós Avec beaucoup d'entre nous, vimos Deus, nous avons vu Dieu, vimos Jesus nous avons vu Jésus com nossos olhos espirituais. avec nos yeux spirituels. Mas estamos aqui. Mais nous sommes ici. Isto quer dizer, Ça veut dire, para eu ir ver o Senhor, pour que je vais voir le eu Seigneur, estou aí numa condição. je pas avec Mas une quando eu condition. lhe vejo, Mais quand je le vois, não, aquela condição não pode viver. la condition ne peut plus vivre. Aquela condição não pode La prevalecer. condition ne peut pas prévaloir. Porque ninguém verá o La Senhor personne ne verra le e Seigneur continua a viver et continuera na à sua vivre. condição da pobreza, Et dans na sua condition de condição pauvreté, da desgraça, na sua condição de na sua malheureux, condição de barreira. la condition de A barrière. minha oração Ma prière. é que o Senhor se torne visível. Que le Seigneur te Yes, rend sir. visible. Yes. Jesus. My God. E olha para mim, Et regarde-moi, essa mulher cette femme que não tem nome, qui n'a pas le nom, a maldição lhe deu nome. la malédiction lui avait donné un nom. Conheceu ao Senhor, Il avait connu le Seigneur, como você está conhecendo. comme tu connais maintenant. Ele disse, uau, Et il dit, waouh, esse conhecimento cette é minha connaissance, chave. c'est ma clé. Qual a mensagem que ele Quel est recebeu? le message qu'il avait reçu? A mensagem das vestes La sacerdotales. message des vêtements E o sacerdotaux. profeta dele diz, Et le prophète dit, o segredo das le vestes secret des vêtements está na orla. se trouve dans... E quando ele vê o Senhor, Quand il voit ces choses, ele toca a orla. il touche. Toca a orla. Quando ele toca a orla, Quand il touche, o nome apagado, le nom effacé, o problema que ele identifica le nom qu'il identifie, é removida. est enlevé. Porque ninguém verá o La Senhor. bureau vers le Seigneur Continua com fluxo de et sangue. continue avec le perte de Continua sang. encurvada. Continue courbé. Jesus. My God. Jesus. Termino dizendo, Il est venu pour te dire, os orfaninhos les orphelins vão realizar vont réaliser o que foi declarado aqui. ce qui a été Yes, déclaré sir. ici. É por isso, Amen. Tout Deus Dieu cumpre accomplisse a la palavra parole dos seus servos. de ses serviteurs. Sabe por quê? C'est pourquoi, Porque quando a palavra é declarada, alors la parole est déclarée, a autoridade desses servos l'autorité de ses serviteurs é seguida. est suivie. E os orfaninhos Et les orphelins são engajados sont engagés para velar pour veiller que aquela palavra que cette parole se realiza-se. réalise. Tá. Ele não morrerá Il ne mourra pas sem viver a palavra. sans vivre la parole. Não morrerás. Tu ne mourras pas. Não morrerás. Tu ne mourras pas. Sem ser o que você deve ser. C'est ce que tu dois être. Não, não, não. Non, 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 non. Não God. passarás em vergonha. Tu ne passeras pas à Não me honte. importa a tua idade. Ah, je m'en fous de ton Não me âge. importa a tua Je altura. m'en fous de Yes. Mas ta está por taille. debaixo do som da minha voz. Mais écoute le son de ma voix. Estou te revelar Je hoje. te révèle aujourd'hui. Um mistério que ninguém te revelou. Un mystère que personne t'a révélé. Tranquilizar o teu espírito. Pour tranquilliser ton Para esprit. elevar a tua fé. Pour élever ta Para foi. te dizer, sai dessa porta. Tu sors de cette porte. Com uma rainha. Avec comme une Sai reine. dessa porta. Sur cette porte. Com uma vencedora. Comme une Porque vainqueur. você não está sozinho. Ah, tu n'es pas Os seul. orfaninhos, Les os orphelins, tronos les trônes, estão te acompanhando. ils t'accompagnent. My God. Yes. Yes, sir. Jesus. Então, o trono, Dans le trône, os orfaninhos estão controlando. les orphelins continuent à veiller. Não está controlando ele. Il ne veille pas lui. Está controlando a maldição que pode fazer Il fait la malédiction qu'il peut faire, que essa palavra fale. que cette parole faillisse. My God. E aí Et là, começa a batalha commence la bataille de trono des trônes contra trono. contre trône. Jesus. Olha quem está ao seu lado. Et que celui qui est à côté de toi, Diga para ele que tenha calma. et du calme, Tranquiliza teu espírito. tranquilliser ton esprit. A vitória é uma garantia. La victoire est une garantie. É absoluta. C'est absolu. É absoluta. C'est absolu. É absoluta. C'est absolu. Yes. Voilà. Yes, sir. Jésus.
Aleluia. Amém. É por isso que estamos a vencer quem pode impedir que essa palavra Nous sommes se en train de vaincre celui qui Jesus. peut empêcher que cette parole s'accomplisse. Olha para mim. Regarde-moi. Sansão nasceu Samson est né para exterminar com os filisteus. pour finir les Philistins. É. Oui. Mesmo por causa do erro dele se entregar Même a à cause de son erreur, lhe les soldats furaram os olhos, lhe tornaram como on l'avait escravo. Mas Sansão não vai morrer Mais Samson ne va pas mourir sem ver, sans qu'il voie, sem ouvir sans écouter o choro. le pleur. Jesus. Medianitas, quem? Filisteu. Les Philistins. É por isso, mesmo com cegueira, Même avec son aveuglement, mesmo sem força, même sans force, Deus mandou Jesus. Dieu avait tué. jovem. Avait envoyé un jeune. Sansão disse: Samson dit, Quem é você? qui es-tu? Sou jovem. Je suis un jeune. Sansão disse: Samson dit, Eu tenho unção da força. j'ai l'onction de la force. Você tem unção da visão. Et tu as l'onction de la vision. Dê-me a tua visão. Donne-moi ta vision E a força que eu et tenho la force que j'ai. vai se cumprir hoje. Va s'accomplir A aujourd'hui. palavra que Deus declarou La parole que Dieu avait déclarée antes que eu nascesse avant que je puisse naître. vai se cumprir. Ah, ça va Yes, sir. s'accomplir. Jesus. My God. Vai se cumprir. Yes, Va sir. s'accomplir. Diga quem está ao seu lado, avec fierté, com orgulho. Vai. Dis se- avec fierté, ça Va va se- s'accomplir ici. Meu irmão, eu quero mulheres para falar mesmo como vocês falam. Falar da mulher é muito. Ah, parle avec Mulher, olha para quem fierté. está do seu lado. Diga, Ah, dis, fais un peu de gestes. My God, ça là, moi, le lendo. Hey. aleluia. Amen. Homem também, olha quem está, diga para ele, com nossa autoridade vai se cumprir. Ça va s'accomplir. Vai se cumprir. Ah, Va va s'accomplir s'accomplir. ici. Eu vou te promover. Ah, amen. Je vais Você te... será promovida. Ah, tu seras Yes, élevé. Você será promovida. Tu seras Yes, sir. élevé. Você será realizada. Tu seras Yes, sir. réalisé. Jesus. Yes. My God. Jesus. Glorious. Yes. Yababosete. Yes, Jesus. papa. É por isso, se a igreja não te levar Si l'église ne t'amène pas no conhecimento de combater os tronos, à la connaissance de combattre le trône, o teu espírito será fraco. ton esprit sera faible. Jesus. A situação que eu estou resolvendo, se me dar tempo, La situation que j'ai réussi si on me donne le temps, amanhã terá podcast. demain il y aura podcast. Vou falar das lutas atachadas ao destino. Je vais parler des luttes attachées au destin. Você vai perceber por que você tem que lutar. Tu vas t'apercevoir comment, qu'est-ce que tu dois lutter, tu dois te battre. É por isso que Paulo disse ao Timóteo: Paul dit à Timothée, combate bom combate. combattez bon combat. Toma posse Prends possession do teu sucesso, de ton succès, da tua de grandeza, ta grandeur, da tua elevação. de ton Estou a élévation. dizer a alguém: toma posse. J'ai dit quelqu'un, Yes. prends possession. Yes. Jésus. Voilà. Jesus. Sabe por que eu estou a te pregar isso? C'est pourquoi je te prêche ça. Porque assim que eu vinha, entrei numa visão. Parce que je venais, j'ai entré une vision. Vi três meninas, três J'ai vu mulheres. 3 femmes. E vi três tronos J'ai vu 3 trônes a complicar. en train de compliquer. Uma das mulheres que L'une femme que j'ai vue, eu vi a Dádiva. il y avait Vidadiva. A Dádiva, filha da Dona Amélia. Eu Dádiva, vi fille. trono a complicar a vida dele emocional. Et donc complique sa vie E émotionnelle. levar a se apaixonar com os homens que não convêm. On avait mené sa passion avec les hommes qui ne conviennent pas. Jesus. Porque os tronos Parce que le trône exercem influência sobre o homem. exerce influence sur les Vai hommes. te levar onde eles querem que você Il morra. va t'amener là où tu veux que tu pars. Se eles querem que você morra na bebida, Si tu veux que tu meurs dans la vão te boisson, levar no caminho dos que ils vont t'amener bebem. au chemin de ceux qui boivent. Tem que ter muito cuidado. Faut Para faire très attention. vocês que já conhecem o Senhor. Pour vous connaître le Seigneur. Eu, como pastor Samuel, Moi, pasteur Samuel, já tenho minha posição na casa do j'ai Senhor. ma position dans la maison du Seigneur. Venha amigo antigo. Viens un ancien ami. Ah, nosso amigo. Ah, mon ami. Quer me levar nos caminhos dela? Il veut m'aller dans ce Por que, chemin. que o diabo lhe enviou? Pourquoi Dieu l'avait envoyé? Porque como Deus tem seus enviados, Ah, comme Dieu a ses envoyés, o diabo também tem seus enviados. diable aussi a ses envoyés, Jesus. Seus mensageiros. a ses messagers. Por que, que ela apareceu? Pourquoi il est apparu? Ah, Ah, a igreja está te tornando caduco. l'église te rend un invaurien. A igreja está te tornando casé. L'église va te rendre quelqu'un de la maison. A igreja está te tornando velho. L'église va te rendre vieux. Olha como é que você está. Regarde comment tu es. Vamos sair um pouco. Ah, nous allons sortir un peu. Está de folga. Ah, tu es en congé.
T'as des férias. Ah, tu es en congé. Vamos. Allons. Você também vai. Toi aussi, tu pars. Você não sabe Tu ne sais pas por quê pourquoi que o trono que le trône quer te puxar. va te pousser là-bas. Porque o objetivo dele Son é objectif, influenciar, c'est é influencer controlar et e contrôler matar. et tuer. Tem um jovem, Il y a un jeune, 2003, 2003, fomos no Jica. nous sommes allés à Jika. Deus lhe disse: Dieu m'avait dit, entra nessa casa. entre cette maison, Entramos naquela nous casa. sommes entrés dans cette O maison, jovem trabalhava no le Malongo. jeune travaille à Malongo. Começamos a lhe pregar o On fait evangelho. prêcher l'évangile. Começamos a lhe pregar o evangelho. Prêcher l'évangile. Dissemos amanhã, David, demain, vem na igreja. viens à l'église. Ela consentiu, Elle avait conçu. acordou, Elle s'est réveillée. disse à mulher: Dit à la femme, prepara os filhos, préparez les enfants. prepara a roupa. Prépare le. Vamos na igreja. Allons à l'église. Meu filho Augusto, Meu filho Augusto. prepararam roupa, Só préparer les habits. prepararam tudo. On préparait tout. No momento dele vestir, Au moment qu'il s'habille, os amigos vieram. les amis sont venus. Sabe aquele tempo C'est le temps, là, que à a l'époque, praia de fute lá com a Congo que batia? à la plage de foot, là, à Congo. Vieram com aqueles carros. Vous avez vu que ces voitures. Havia uns carros que Mazda. Chegaram com a Mazda. Ils sont arrivés avec une voiture Mazda. Já tem algumas meninas. Il y a quelques filles. E tem bebidas aqui no Il ígolo. y a des boissons ici. Aquele tempo era tempo dos ígolos. Il y a fait des temps de Não cassier. hoje. Pas aujourd'hui. Se alguém está trabalhando no Malongo, não tem ígolo. Quelqu'un travaille à Malongue, il O n'a sonho pas do son malonguista naquela altura Ah, é my God. ter ígolo. Le rêve quand on travaille à Malongue, c'est avoir un casier. Jesus. Você me entende? Tem bebida no ígolo. Il y a les boissons, les amis. Subiu no carro. Il est monté à la voiture. Disse à mulher: Il y a la femme. me espera. M'attends. Não queria falar com a mulher. Non, non, là où il part, Subiu no carro. il est monté à la A voiture. mulher levantou com o filho. La femme est allée avec Font les à enfants. l'église. Ils sont allés à l'église. Voltar. Ils sont O rentrés. marido foi Le mari est allé na praia do Cacongo. à la plage du Kakongo. Beber, Boire, dançar, danser. kizomba. Ils ont Fizeram dansé. tudo. Ils ont tout fait. Jesus. My God. Aleluia. Amen. Amen. Abana as tuas mãos. Remue tes mains. Jesus. Você não será enganado. Tu ne seras pas Amen. menti. Ela foi. Bebê, Ils ont bu. praia do Cacongo estava maravilhosa. La plage du Kakongo était merveilleuse. Dançaram. Ils ont dansé. Estou a ouvir até música que eles dançaram. Papa. Conhece ta bête là, je pense. Oh, Jesus. macamame. Jesus. Voilà. Hey. Passamos lá. Nous avons passé là-bas. Passamos lá. Nous avons passé là-bas. Se Jesus. estamos aqui porque aqui é melhor. Si nous sommes pas qu'ici, c'est le Amen. meilleur. Voilà. Amen. Yes, Yes. sir. Esse é o já. Jesus. Estás a dançar, macamame? Tu danses Makamame Quando voltaram, quand ils antes rentraient, da fute lá, avant qu'ils no rentrent terminal, là-bas à o terminal, carro campletou. la voiture s'est Todo avait mundo, capoté. ninguém feriu. Personne n'est blessé. Ele morreu no lugar. Il est mort à la A mãe place. está na casa dele porque ele La cuidava a mère- mãe. Il est A mort. mulher e o filho estão lá. La femme et le frère sont A là. mulher estão a assistir. La femme assistait. Naquela altura passava o programa de Cabinda. À l'époque, passait le programme du Cabinda. Homem estão assistindo, a família estão La assistindo famille o TPA de assistait. Cabinda. TPA de Cabinda. Houve um acidente. Il y avait un No accident. caminho do fute lá. Au chemin do fute Estamos lá. à procura. Sommes en train de Família chercher tal fulano une famille telle que morreu. qui est mort. O quê? Quoi? Meu marido. Mon mari. Too late. Trop tard. Jesus. Cuidado com as amizades antigas. Attention aux anciennes Qui vient de amitiés novo. qui viennent Tudo encore. que é velho deixa Ce passar. qui est vieux, laisse passer. Cuidado com as amizades antigas que voltam. Attention aux anciens mais aux Ou quer te amitiés. matar, Je vais te tuer. ou quer te negociar. Yes, sir. Négocier. Porque o trono da feitiçaria da tua Porque o trono família da família sabe quem é usar, Il que pode connaît qui atingir teu utiliser coração. pour atteindre ton cœur. Jesus. Oh God. Jesus. Jesus. Hey. Todo mundo que perdeu uma oportunidade, Tout le monde qui avait perdu une opportunité perdeu a oportunidade por causa de alguém, de uma informação que alguém lhe deu, avait perdu avec une information ou que quelqu'un avait alguém que donnée. foi lhe pegar fora no outro Ou bien sítio. qu'elle est venue prendre, ils sont allés à une autre place. Todo mundo. Tout le monde. Maman, Maman, quando eu prego isso eu sei. quand je prêche ça, je sais. Naquela altura, nós quando estudamos, À l'époque, quand on para ir ao étudiait, ensino médio, pour aller é encaminhamento. aux humanités, était Não é fait você les que camps. escolhe. C'est pas toi qui choisis. Vou no PUNIF,
E vai dar Vou no punir. índice. Vai- Hoje vai- tem ai- índice. Não. Non. Naquela altura, À l'époque, é a escola que te encaminha. c'est l'école qui É t'enchemine. encaminhamento. Et l'école Quando fait você vai caminhar t'encheminer. lá. Là, tu vas arriver, c'est là. Eu me recordo, Et je me souviens, quando fomos primeiros alunos nous sommes été les premiers que élèves foram transferidos no Saíde Minga. a été transférés à Saïd Minga. Quando inauguraram o Saíde Minga. Quand ils ont inauguré l'école, E foi là, o ano que eu estava a fechar o oitavo. Deixa-me te dizer, laisse-moi te dire, eu saí o melhor aluno daquela escola. je suis le meilleur élève de cette école-là. Saí o melhor aluno de Saíde Minga. Meilleur élève de Saïd Em Minga. todas as oitavas classes. Dans toutes les 8e De classes, dia e de noite saí melhor. nuit et jour, j'étais O le diretor meilleur. disse: não, Quelqu'un m'a dit non. esse aluno, Cet élève, certificado dele deve ser feito na hora. son certificat doit être fait à E l'heure. foi o ano que decidiram agora Et dès l'année qu'on avait que décidé cada maintenant, pode fazer matrícula onde ele quer. que chacun peut aller s'inscrire là où il veut. Que saímos de encaminhamento Qu'il soit dit Par de options. s'encheminer pour les options. e pelas notas que eu tinha. Et pour les Todo notes mundo qu'il y avait, queria ir na industrial. Para ir para a industrial não dependia do teu desejo. Dependia da tua nota da matemática, da Dependia tua nota da física, de tes cours de da tua physique, nota da química. de chimie, Dependia isso. dépendant de cela. E eu, Et moi, ai, j'étais très haut. nunca bizinei na minha vida sobre química, matemática, física. Não existe. Je n'ai jamais acheté des notes sur la mathématique, physique et chimie. N'existait pas. Fui pegar J'allais prendre colega meu, l'un de mes collègues. nunca esqueci nome, Je n'ai jamais oublié son nom. chamado Cornélio. Eu não sei onde ele anda. Je ne sais pas où il est. Ele lutava sempre comigo. Il luttait contre moi. Quem vai ser primeiro? Qui sera le premier? Mas em todas as provas, Mais de tous les eu estava sempre examens, à frente dele. j'étais Era toujours como devant uma lui. disputa. Para a mulher Ele te não aceitar, dispute. você tem que ser inteligente. Pour les femmes, tu Ah. dois Não être é hoje que a mulher te intelligent. aceita, Pode na mesmo fundação. babando olho. My mesmo- God. Jesus. Hey. Jesus. My God. Não, Non. olha para mim, estou a terminar. Regarde. Olha como é que deu o trabalho. Ele veio. Ele é Fui venu. buscar meu certificado. Com Ele- uma honra. Il avait pas mon certificat Eu me avec, recordo avec um professor l'honneur. chamado Inácio. Se alguém conhece, ele me olhou, me parabenizou. Me entregaram meu Il certificado. avait donné mon Recebi certificat. meu certificado, filho Il Augusto. avait reçu mon certificat. Ele olhou para mim. Ele veio. Ele- Samuel. Ele- Samuel. Como é? Olha, estás aí onde? Disse, não, vou para a industrial. Oh! Eu estou ouvindo mesmo de lá. Je viens de là-bas. Já encerraram. Ils ont Não fermé. estão recebendo mais ninguém. Ils ne reçoivent plus personne. Como o certificado do Barão saiu primeiro, fui deixar meu primo que queria ir lá, ele teve melhores notas. Foi para lá, mas já encerraram. Eu peguei J'avais meu pris certificado mon certificat. em casa. J'allais à la maison. Wow. Jesus. Dia seguinte, Le lendemain, dia que abriram no Punif, quand on avait ouvert tu a Ponif, ir no Punif. je pars à Ponif. Tu a chegar lá, J'arrive là-bas, comecei a conversar com as je pessoas. cause avec les gens. Dei meu documento. J'avais donné mon document. O homem do Punif viu e disse: Et on ne plus lui. essas notas estão me fazendo aqui. Mais tu fais quoi Vai para a ici? industrial. À l'industriel. Eu disse: não. Dis non. Eu estava para ir lá. Je pourrais aller Mas là-bas. o meu colega Mais mon me disse que collègue lá fecharam. avait dit que là, ils ont fermé. Não! Non. Já fecharam mesmo hoje às 12 horas. On ferme aujourd'hui à 12 heures. Jesus. Me entende? Cuidado com as pessoas que foram. Attention aux gens qui sont Cuidado allés. com as pessoas que você deixou no mundo. Attention que tu avais Cuidado com as laissé au pessoas monde. que vivem uma vida que você não vive. Attends, les gens qui vivent la Que vie que tu ne vêm vis para pas. falar com você. Qui vient pour parler avec Fecha toi. teus ouvidos. dá Yes, Quando tu dar seus ouvidos, Se saiba, tu quiser, você sache- sozinho estás a criar um caminho que vai te voltar no Tu controle do crées trono un antigo. chemin qui va te rendre au trône Não d'emprisonnement. vais resistir. Tu vas pas résister. Não vais resistir. Tu vas pas résister. Você não é maior do que os tronos. Tu es homme cher que les Não trônes. vais resistir. Tu vas pas Você résister. não exerce influência a eles. Tu dépends Eles é que de- exercem influência. C'est ceux qui É exercent por isso que a influence. Bíblia diz: A Bíblia diz- cuidado com as más Ah, conversações. dans les mauvaises conversations. Jesus. Corrompe o bom costume. Yes. Jesus. Nem tudo Deus vai fazer para ti. hein? Pas tout Dieu Você fera tem que pour saber toi. decidir. Tu dois savoir décider. Tem que saber Tu posicionar. dois savoir positionner. Jesus. Hoje, Papa. Aujourd'hui, todo trono que te controla, tout trône qui te contrôle seja anulado, fica de pé. soit annulé. Mets-toi debout. Olha quem está ao seu lado. Regarde ce qui est à côté. Diga para ele: todo trono que me controla, Tout Todo trône trône qui me qui contrôle morre hoje. meurt aujourd'hui. Não me importa quem está lá, Je m'en fous de celui qui est là. mas hoje, Je m'en fiche, mais aujourd'hui, debaixo da autoridade do meu Pai espiritual, en dessous de l'autorité de mon Père spirituel, estou a me levantar contra os tronos. je me lève contre les trônes. Você conhece qual é o trono que te complica? Tu connais le trône qui te complique. Você conhece qual é o trono que te complica? Tu connais que le trône qui Se complique é ta trono vie. das enfermidades, você vai C'est se dans adressar nesse trono. l'infirmité.
Tu vas Se adresser. trono da pobreza, de C'est ton de estagnação, pauvreté, de de stagnation, impedimento, d'entendement, da humilhação, des limitations. você vai adressar. Tu vas Se é trono de morte, vai Si adressar. le trône des mots, tu vas Se é da t'adresser. esterilidade, vai adressar. Si c'est tu vas t'adresser. Se é anticasamento, vai pregar se Si expressar. anti-mariage, tu vas t'adresser. Mas nessa noite, Et tu m'as cette nuit, nessa noite, dans cette nuit, as tuas energias tes énergies vão visitar o trono. vont visiter le Não vão trône. visitar o trono Vont pas visiter le trône como som, comme seulement, mas como bala, mais comme Bara. com a linguagem de reivindicar teu direito. Avec la langue d'invitation de Dieu. Diga comigo, Yahweh, Yahweh, eu estou pronto. je suis prêt. Levanta as tuas mãos. Élève tes mains. Diga comigo, meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Meu pai, meu pai. Mon père, mon père. Como filho espiritual Comme fils spirituel do pastor Samuel Bumba, de pasteur Samuel Bumba. estou a me levantar Je me lève dentro da aliança dans l'alliance para reivindicar para reivindiquer a realização la réalisation da bênção da aliança. de la bénédiction de l'alliance. Meu pai, Mon que père, as minhas palavras que mes paroles seja granada, seja bomba, seja bala para destruir todo o trono da condenação. tout trône de condamnation, Todo o trono da condenação. tout trône de condamnation, Trono das enfermidades. trône des infidélités, Trono da esterilidade. trône de stérilité, Trono da maldição. trône de malédiction. Começa a cair. Commence à cair. Bate as palmas. Quebra agora! Derruba agora! Todo trono que te aprisiona! Todo trono que controla a sua vida! Todo trono que estagnou sua vida! Todo trono que estagnou suas oportunidades! Todo trono que te levou a percas! Começa a derrubar agora! Derruba, derruba, derruba! Derruba, derruba, derruba! Chaca, papapá! E areia, sotocha! Derruba, 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 derruba! Todo trono, todo trono! Todo trono, todo trono! Trono de enfermidades! Trono de enfermidades! Trono da morte! Em nome de Jesus! Começa a derrubar! Começa a derrubar! Derruba agora! Derruba agora! Rakabashata! Incabraçate! Lerusacate! Macaria! Lecobobobobobo! Recete bebê! Lecobobobobobo! Ai, 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 ai! Rakabashakata! Rekeketekemenerebosakaya! Irobobobobos! Batas malora! Batas malora com ousadia! Ore com autoridade! Em nome de Jesus! Todo trono da feitiçaria! Todo trono da enfermidade! Todo trono da pobreza! Todo trono de desgraça! Em nome de Jesus! Derruba! 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 Rabachata! Incabababa! Requete! Macobosate! Irobosha! Erababababa! Licobababosete! Erabasatequia! Iariaracusacate! Macorobosha! Derruba agora! Derruba, 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 derruba! Em nome de Jesus! Todo trono que te coloca em ciclo vicioso, todo trono que te leva a perca das oportunidades, todo trono que te leva à estagnação, todo trono de esterilidade, todo trono da morte, em nome de Jesus, derruba agora! Cai! 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 Caia! 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 Já! 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 Arrakabashata! Likobobobobo seteremos! Lebrosotoromosia! Larianerebo sekete! Hanialiamanto! Imandiriamanderebo sete! Lekamanderia! Erabaye! Erabaya!
Lekabayata, Iarakabaya, Erobo Soroboya, Lebaba, Erakabayato, Eraba Samnarabayendaria, Naria Monta Chiaria Bosate, Erakababa, Orobo Sotorobosa, Erababa, Erokobosete, que todo trono cai com seu guardião, caia 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 com seu guardião. Yes! Jesus! 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 Yes! Ay, 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 ay! Ariaraba Shakate! Oh! Ah!